A Comissão de Direitos Humanos voltou a debater o acordo do Estado com a Vale, intermediado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, para compensação por danos socioambientais aos atingidos pelas tragédias de Mariana e Brumadinho. Na abertura da reunião, a deputada Beatriz Cerqueira reclamou da ausência da empresa para discutir os termos a serem firmados antes da conclusão das cláusulas contratuais. Quando a Vale matou 272 pessoas, ela não parou a sua produção por 30 segundos. É dever da Vale estar nessa audiência pública. Segundo a Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais, que foi a resposta que nós recebemos institucionalmente da Vale, eles acusam o recebimento do ofício que convida a Vale a participar da audiência pública programada pela Comissão de Direitos Humanos com o intuito de esclarecer sobre o acordo anunciado entre o governo do Estado e a Vale. Queremos louvar, segundo a Vale, a iniciativa dessa carta de buscar aprofundar nessa questão tão importante para Minas Gerais. Cabe nos esclarecer, no entanto, que ainda não foi concluído o processo de negociação do qual trata a pauta da audiência pública dessa quarta-feira, o que impossibilita a participação de representante da companhia na citada reunião. Muitas liminares foram obtidas na Justiça para agilizar o processo. Mais de 100 mil pessoas, então, passaram a ser beneficiadas através, então, de um aporte feito pela Vale, e passamos, então, a adotar os procedimentos sequenciais. Caso não houvesse a composição através da mediação do juízo, então haveria decisão, que naturalmente é sujeita aos recursos, mas as instituições de justiça mineira unidas, passando, então, a atuar para que os resultados pudessem ser ativados o quanto antes. Agora a ideia é ampliar os acordos parciais e mediar uma situação global. Nós estamos, então, ampliando a possibilidade de antecipar esses efeitos práticos, através, então, dessa confecção desse acordo global, e agora que é o grande desafio, o desafio de construir algo que possa trazer para Minas Gerais uma possibilidade de resultado imediato, saindo da dinâmica e da retórica do processo, que pode demorar anos, e a partir daí construir imediatamente os resultados, reparar as lesões, sem, contudo, exaurir as questões ambientais que não são conhecidas, porque não tem como fazer acordo em relação a elas, e nem tampouco invadir direitos individuais que também não fazem parte do acordo, mas sim dentro de uma composição dos direitos coletivos que o Estado e as instituições têm condições de atuar, para que possa, então, dentro do cumprimento do seu dever de atuação para o interesse público, trazer um resultado efetivo e imediato. A antecipação das indenizações aos atingidos não desobriga a Vale do cumprimento dos adicionais determinados pela Justiça nas várias ações em curso, esclareceu o secretário adjunto de Planejamento. E a nova negociação será usada para o custeio de uma série de projetos de reconstrução que o Estado deverá promover nas áreas atingidas. Auxílios emergenciais também não deixarão de ser pagos em função desse acordo geral. Este é o grande benefício para os moradores da região atingida e para a sociedade como um todo. A petição elaborada estima em 54 bilhões de reais o valor total a ser reparado. Ela já foi encaminhada ao Tribunal de Justiça, junto a um pedido de transparência e de total acesso a todos os termos da negociação para os atingidos. Um conjunto de comissões temáticas foi criado para auditar o cumprimento do acordo. A proposta é que tenhamos uma conta separada do Caixa Único do Estado, que vai receber os recursos, e uma auditoria externa vai acompanhar do início ao fim a execução desses recursos, inclusive com uma contabilidade à parte. Então, o processo de recebimento e alocação dos recursos, ele é absolutamente apartado da ideia do Caixa Único do Estado, justamente para que a gente garanta que todos os recursos que vierem por meio desse acordo serão integralmente gastos na execução dos projetos. Reforma de escolas, aparelhamento da saúde em todos os municípios atingidos, reconstrução de comunidades devastadas, fortalecimento de unidades de assistência social fazem parte das cláusulas do acordo. O governo prevê ainda ações de saneamento básico, construção de delegacias regionalizadas e de batalhões do Corpo de Bombeiros, além de projetos de melhoria das condições das comunidades tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas, indígenas e microprodutores, nos financiamentos com aporte de recursos da Vale.
Também deverão ser financiados projetos de garantia de segurança hídrica e obras de infraestrutura, entre elas um rodoanel em direção às cidades da região metropolitana da capital que sofreram danos. 299 mil empregos poderão ser gerados a partir dessas intervenções. O Ministério Público esclareceu que já foram implantadas assessorias técnicas para dar suporte a todos os atingidos de forma mais rápida. Foram dezenas de audiências, impondo obrigações à empresa causadora do dano. Então, desde o início, a posição do Ministério Público Estadual foi trabalhar em conjunto com as demais instituições, porque para fazer frente a uma empresa poderosa como a Vale, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores mineradoras do mundo, é necessário que o Estado brasileiro como um todo se una. 11 bilhões de reais da Vale foram bloqueados desde o início das ações na Justiça. Os 54 bilhões reivindicados agora tratam de danos difusos e coletivos. A proposta da empresa está muito distante do valor calculado pelos representantes dos atingidos. O tempo corre a favor do criminoso. Isso é uma regra no direito, não é só nesse caso. No direito penal existe o Instituto da Prescrição. Depois de um certo tempo, um criminoso não pode mais ser preso por causa disso. Então, o tempo sempre corre a favor da pessoa que causou o dano. A Vale não estava interessada em sentar na mesa e negociar. Depois dessa proposta e dessa audiência de conciliação, pela primeira vez, a Vale apresentou agora, oficialmente, ao Tribunal de Justiça, uma contraproposta de acordo que, infelizmente, está sob sigilo nesse momento. O Ministério Público defendeu que parte do controle do pagamento de valores passe pelo Estado e outra parte seja destinada diretamente aos atingidos, mas que o controle saia da alçada da mineradora. Na reunião, a deputada Beatriz Cerqueira mostrou preocupação pela construção de um acordo sem passar por auditoria do Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo, que fiscaliza a execução do orçamento estadual. Nós estamos pegando a experiência da Renova, que renovou o crime, para transferi-la para um outro modelo que pega o papel de cada poder do Estado, e assim nós vamos seguir com um modelo que me causa bastante preocupação. A Defensoria Pública avaliou a conciliação como o melhor caminho com a união de todos os poderes do Estado. Existem conversações de todas as instituições de Estado com a mineradora há mais de ano. Esse é mais um dos capítulos dessa discussão. Nós precisamos, sim, da cooperação da Assembleia, nós precisamos, sim, do trabalho conjunto do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, da Advocacia Geral do Estado, da União, da Defensoria Pública da União e do Estado, para construir algo que seja viável e que traga, pelo menos, uma minoração dos prejuízos, dos danos que os atingidos sofrem, e se nós não tivermos uma atuação firme, conjunta, mas também responsável, nós vamos prolongar o dano dessas pessoas. O Tribunal de Justiça esclareceu que a conciliação pode agilizar o processo judicial e que o sigilo é determinado por lei. Convém salientar que nós estamos tratando de um processo de uma tentativa de autocomposição dentro de um processo judicial. Então, quem participa dessa tentativa de autocomposição, quem participa desse momento processual, são exatamente as partes do processo. No caso específico aqui, todas elas estão participando. E o que a princípio nos deixa confortáveis, ou nos deixou confortáveis, é que todas essas instituições que representam a população de modo geral, o que se dizer, se não outra coisa, do Ministério Público Estadual Federal, da Defensoria Pública Estadual Federal, da Advocacia Geral do Estado, representando o Poder Executivo. Então, a nossa visão é de que toda a população, notadamente os interessados, nesse caso específico, que são os atingidos pela tragédia, estão amplamente representados.